que a Bíblia diz sobre doença? Por que há doença no mundo? A Bíblia diz que a doença é um dos resultados do pecado no mundo. Assim como todos vamos morrer, todos corremos o risco de ficar doentes. Mas Deus não nos abandona na doença. Em Jesus temos uma grande esperança, na vida eterna não haverá mais doença. Uma das consequências do pecado é a morte, Romanos 6, 23. O corpo se degrada gradualmente, até cessar a vida. A maldição que caiu sobre o mundo, por causa do pecado, significa que nessa vida enfrentamos dor e sofrimento. A doença é parte da vida. Mas isso não significa que toda doença é castigo por algum pecado, ou sinal de falta de fé. Uma doença pode ter várias origens. Física, a degradação do corpo ou o contato com algo nocivo para a saúde. Mental, nossos pensamentos podem afetar o funcionamento de nosso cérebro. Espiritual, pecados ou ataques de demônios. Em alguns casos, uma doença pode ser o resultado de vários fatores. Por exemplo, uma pessoa acamada com uma doença crônica pode ficar com depressão, se perder a esperança de melhorar. Essa pessoa vai precisar de ajuda psicológica, para tratar a depressão e encontrar esperança, mas também de ajuda médica para melhorar sua condição física. Deus cura? Deus tem todo o poder. Ele pode curar qualquer doença. Durante seu ministério na terra, Jesus curou muitos doentes e deu esse poder aos seus discípulos. Marcos 16, 17 e 18. Ele ainda pode curar hoje. Nada é impossível para Deus. Mas também temos de lembrar que Deus nem sempre cura milagrosamente. Ele pode usar meios naturais para nos curar. Devemos procurar ajuda médica quando ficamos doentes. Também devemos cuidar de nossos corpos e tentar viver de maneira saudável. O corpo do cristão é templo do Espírito Santo e merece ser tratado com respeito. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não é bom colocar a saúde em risco, fazendo coisas estúpidas, pensando que depois Deus cura. Isso é tentar a Deus. Há ainda situações em que Deus não cura. Nem sempre entendemos a razão, mas Deus tem um plano maior. Até a doença pode ser transformada em bênção. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo ficou doente e não foi curado, ele aprendeu a confiar na graça de Deus. 1 Coríntios 12, 7 e 9. Em outra situação, sua doença foi uma oportunidade para pregar o Evangelho a quem estava tratando dele. Gálatas 4, 12 e 14. Esperança na doença. Deus não nos abandona na doença. Ficar doente é muito chato e pode ser muito doloroso, mas não estamos sozinhos. Jesus também sofreu aqui na terra e entende nossa dor. Hebreus 5, 8, 10. Ele conforta e ajuda a superar as dificuldades. A doença não é sinal que Deus já não nos ama. Até mesmo grandes homens de Deus na Bíblia ficaram doentes. Mas, em meio à dor e ao sofrimento, sabemos que Deus é fiel e vai nos ajudar. Nada nos pode separar do amor de Deus, nem mesmo a pior doença. Romanos 8, 38 e 39. Nessa vida vamos enfrentar tempos de doença e sofrimento. Mas nossa esperança não é apenas para essa vida. Quem crê em Jesus tem a promessa da vida eterna. E no céu não haverá mais doença, dor nem tristeza. Apocalipse 21, 3 e 4. A doença é temporária. A felicidade com Jesus será para sempre. E, até lá, Jesus vai nos ajudar pelo caminho.